Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos voltando aqui na Tretes para dar informação importante, informação para projetar 2025 e informação interessante quando se fala em categorias de base. 3 atletas das categorias de base do Atlético tendem a jogar na equipe profissional pelo Campeonato Paranaense. 3 nomes devem ser promovidos pelo Atlético à equipe principal no começo de 2025. Vem com a gente, fica ligado, já deixa o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, certo? O negócio é o seguinte: Arthur Dias, zagueiro, Léo Derick, lateral esquerdo, e Dudu, meio-campista, esses vão ser utilizados pelo Atlético no Campeonato Paranaense em 2025. O Atlético vai desde o início da temporada com um elenco principal, com um elenco profissional. Então a ideia é ter o grupo de jogadores profissionais e dentro desse grupo de jogadores profissionais, Dudu, Léo Derick e Arthur Dias junto de João Cruz e Emerson, também pilares aí da utilização da base do Atlético nessa última temporada em 2024. Informação é essa: esses 3 jogadores vão ter aí chances na equipe principal do Atlético no começo da próxima temporada. Vamos caso a caso que é interessante de analisar. Primeiro, Arthur Dias, 24 jogos entre categoria sub-17 e categoria sub-20 do Atlético, muito mais pela categoria sub-20, né? Então, ele inclusive tinha a idade de sub-17, era já titular da equipe sub-20, tanto do Atlético quanto também da seleção brasileira, né? Joga pelo lado direito da defesa, é destro o Arthur Dias, e é interessante pensar. Pro lado esquerdo, hoje o Atlético conta com Matheus Gamarra, Thiago Heleno e possivelmente com o zagueiro Léo do Vasco, né? Negociações existem, o Atlético avalia muito bem a contratação do Léo, certo? Então, 3 opções, quiçá saia uma, talvez o Matheus Gamarra deixe o clube, talvez o Thiago Heleno deixe o clube, 2 opções garantidas, pelo menos, vamos pensar dessa maneira. Pro lado direito, o Atlético conta com Lucas Belezi e Kaique Rocha, né? O Kaique Rocha deve sim deixar o Atlético nessa janela de transferências, não deve permanecer para a próxima temporada. E o Lucas Belezi foi muito bem na reta final do ano, mas não conseguiu ter constância, né? Foi utilizado no Campeonato Paranaense, depois voltou a ser utilizado só em outubro, né? Então é um jogador que ainda é uma incógnita nesse time do Atlético, por mais que muito bem avaliado internamente. Então, com apenas o Lucas Belezi, uma vez que o Kaique Rocha deve deixar o Atlético, a utilização do Arthur Dias pelo lado esquerdo da defesa é interessante e pinta como uma oportunidade boa de evolução do jogador. Esse é o primeiro ponto, já devia sim ter sido utilizado na última temporada, entendo pela pressão não ter utilizado, mas eu teria utilizado o Arthur Dias porque é bom jogador, tem talento, tem estatura e tem qualidade física para jogar entre os profissionais. Vamos entender como ele vai ser utilizado, mas deve ser já no Campeonato Paranaense em 2025, certo? Lateral esquerdo, Léo Derick, e aí fica uma questão, né? O Lucas Esquivel deixa o clube apenas mediante proposta muito boa. E existem interessados, logicamente. Não é impossível que essa proposta chegue, mas não é garantido também. Não é garantido que o Lucas Esquivel vai deixar o Atlético e não é a intenção do clube, inclusive, de que ele saia, de que ele deixe aqui, certo? Esse é o primeiro ponto. Fernando também tende a ficar. O Fernando é um jogador que tem contrato um pouco mais longo, ainda poderia permanecer nessa temporada de 2025. E o Léo Derick aparece como um jogador de muito destaque na base do Atlético, né? E é interessante, ele foi, desses 3, o que mais entrou em campo. Fez 40 jogos pelo Sub-20 do Atlético. Ele tem 4 gols marcados e 8 assistências distribuídas nesses 40 jogos, certo? 6 dessas assistências foram no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele foi líder no Brasil em assistências distribuídas no Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Então é interessante porque é um jogador de velocidade, então ataque ao espaço, apoio constante, foi um ponta esquerda em muitos momentos, né, pelo Atlético, ele foi um ponta esquerda com o Vinícius Cauê sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo, então o Léo Derick apoia bastante, é um jogador diferente, de característica diferente de Fernando e também do Lucas Esquivel, e é um jogador muito promissor, muito bem avaliado nacionalmente também, um dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 nas últimas convocações, né? Então, também muito interessante, há tempos já merece chance nesse time do Atlético, em 2025 essa chance acontecerá, e é interessante porque, falei inclusive isso no vídeo do Ryan Palacios, né? Que, o Atlético tem 2 laterais direitos de ataque ao espaço, 2 laterais esquerdos de construção de jogada.
tem que ter pluralidade, tem que ter profundidade. E ter o Léo Derek com essa intenção, eu acho que faz bastante sentido. É um jogador que tem que receber chances e tem talento para isso, certo? Vamos lá para o próximo, que é o Dudu, o terceiro e último nome que tende a subir da base do Atlético à equipe profissional. O Dudu não jogou tanto assim pela equipe sub-20 nessa temporada, foram apenas, até não tenho o número de jogos, mas foram um pouco mais de 20 jogos nessa temporada. Porque, primeiro, né, passou boa parte do ano compondo listas de relacionados. Jogou em 2 oportunidades como profissional, inclusive, uma no Campeonato Estadual, uma na Copa Sul-Americana. E é um jogador que é muito bem avaliado desde muito cedo, tá? Muito cedo. Desde os 17 anos, 16 anos, ele já jogava pela seleção brasileira, era camisa 10, capitão e referência da seleção brasileira na categoria sub-17, na sub-20 isso ficou um pouco mais raro, não foi tão chamado assim a seleção brasileira nesse momento. É um jogador que dependia sim de uma melhora física e essa melhora física aconteceu, então dá pra gente entender que talento existe, tanto com bola no pé, quanto em questão de movimentação e ocupação de espaço. Isso o Caco Espinosa falou aqui na Atlético quando a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, que o Dudu é um dos jogadores mais inteligentes com quem ele já trabalhou. Então é um jogador que talento tem. Faltava a evolução física e inclusive é importante salientar, né? Quando o Vitor Bueno é vendido pelo Atlético ao futebol japonês, o Dudu aparecia como o terceiro nome da armação do meio-campo do Atlético. Bruno Zapelli era o primeiro, Christian era o segundo, Dudu era o terceiro. Então era para ser esse terceiro reserva da posição do camisa 10, entre muitas aspas, nesse time do Atlético, porque com o Osório não havia um camisa 10 de fato, em alguns momentos existia, com o Cuca não havia esse camisa 10 de fato, tirando alguns momentos em que o Bruno Zapelli foi utilizado, com o Varane, 2 armadores como regra, né, em grande parte, e com o Lúcio Gonçalves isso pouco aconteceu também. Então não há um camisa 10, pelo menos não houve um camisa 10 na temporada de 2024 pelo Atlético, mas o Dudu era pensado no começo de 2024 como a terceira opção dessa armação de jogadas do Atlético para a temporada. Não aconteceu, não conseguiu ter um nível físico suficiente, não teve sequência suficiente também, mas é um jogador que tende a ter essa sequência em 2025, certo? Então, muito interessante, é muito bom que o Atlético faça isso, é muito interessante que Arthur Dias, Léo Derek e Dudu sejam utilizados. O João Cruz com certeza vai continuar sendo utilizado, é um dos destaques da temporada 2024 e inclusive tem talento suficiente para ser titular desse time do Atlético nesse momento, e o Emerson também tende a ser utilizado. O Atlético que ainda vai definir a situação do Pablo, já definiu que não vai permanecer com o Diório, e também o Mastriani tem situação indefinida neste momento, certo? Mas vai ser uma situação para a gente apurar mais para frente. Fato é que o Emerson também recebeu chances no final da temporada e tende a continuar as recebendo no começo da próxima temporada. Beleza, rapaziada?